começar as partidas, João. Perfeitamente, o Israel Couto está lá em Porto da Folha de Sergipe, muita galera rubro-negra por lá, muito obrigado Israel e todos os rubro-negros aí de Porto da Folha ligados no Expediente Futebol e querem saber do Facincani. Facincani, é o garoto mesmo? Ali na vaga do Arão, João Gomes, ou você arrumaria outra opção para montar o time diante das possibilidades que o elenco tem? Olha, João, claro que no momento em que você precisa readquirir confiança, quanto menos você mexer na estrutura, melhor. Porém, já que muita gente sonha com essa possibilidade, e se o Flamengo voltar a um esquema que deu certo com o Jorge Jesus, o famigerado 4-4-2, você consegue arranjar espaço para esses 3 jogadores em especial. Porque você abre uma linha de 4 com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, com o Gerson e com o Everton Ribeiro, com o Gabigol e o Pedro ali na frente, buscando, claro, um ideal. Você vai ter apenas um cara de marcação e a linha base do setor defensivo, né? Então você consegue alinhar esses 3 jogadores importantes e dando a liberdade de, com o Flamengo com a bola nos pés, trazer o Bruno Henrique para esse esquema virar um 4-3-3. Você aproxima um pouquinho mais por dentro a Arrascaeta e o Everton Ribeiro e ganha o Gerson por dentro ali como o homem de saída e o Gabigol e o Bruno Henrique mais leves ali no setor ofensivo com o Pedro e fechando o 4-4-2 com o Bruno Henrique e o Everton pelas linhas. Dá para você fazer isso. O time, claro, perde força de marcação, vai ter de trabalhar muito na habilidade desses caras se multiplicarem taticamente para ajudar o Flamengo a se compactar, mas você ao mesmo tempo ganha uma força muito grande de saída de contra-ataque pela esquerda ou pela direita, com esses 2 atletas, e 2 jogadores muito letais ali à frente, Gabigol e o Pedro. Gabigol com média de gols de 0,60 nessa temporada e 0,70 na temporada passada, em que ele arrebentou, ainda uma média alta, mesmo não tendo o melhor desempenho dele no ano proporcionalmente falando. E o Pedro, que é um cara que vive um momento muito especial, uma média quase 0,5 por jogo. Então você ganha 2 caras ali à frente que decidem muito. Dá para fazer, João. A questão é, o Rogério vai ter tempo de treinamento ou teve essa ideia? Vai ter essa ousadia de um Flamengo mais leve e menos marcador? Então como seria a sua escalação? Repete aí, Facinca. Bom, do meio pra frente, João, eu faria a linha Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Gabriel e Pedro. Ih, rapaz, você sabe que o torcedor adora essas coisas, né? Time todo pra frente e tal. Mauro Naves, eu me lembro que lá atrás a gente comentava sobre isso. E quando todo mundo tiver à disposição e tal. Não é o caso agora que o Arão saiu, mas isso abre a possibilidade para essa escalação que o Facincani sugere, ou então colocar o João Gomes ali no lugar do Arão. Você faria o quê, hein, professor Mauro Naves? Então, assim, o Rogério está tentando ainda, né, reproduzir um futebol parecido com o do ano passado, então ele deve ter tido essa semana para fazer isso, melhorar o Flamengo, para que ele passe a mostrar algo melhor do que mostrou, inclusive com o próprio Rogério. Aí, de repente, pinta esse problema. Então, e nesse algo melhor, e nessa arrumação que o Rogério estava fazendo, eu imagino que tinha o Arão ali como volante normal. Mas abrindo essa possibilidade, não tendo o Thiago, eu acho que ele poderia sim aproveitar e testar essa outra formação que o torcedor também imagina que um dia vai poder jogar. Puxa, e não só quando o time estiver perdendo, precisando muito da vitória no segundo tempo, botar os 3 ali. Não, eu acho que poderia sim aproveitar. Aí precisa ver se o Gerson vai se adaptar bem ali atrás e tal. Quer dizer, muda, né? O problema é que ele teve essa semana, treinou de um jeito e agora talvez de hoje para amanhã ter que mudar. Mas acho que assim, os 3 podendo jogar, aí. Porque às vezes são essas oportunidades que aparecem, mesmo sem o técnico desejar, né? Que eu acho que ele gostaria, evidentemente, de ter o Arão e jogar com a formação normal e deixando um deles no banco, provavelmente o Pedro, e depois, quando precisasse, usar. Mas só eventualmente, alguns minutos e tal. Mas eis que aparece um problema desse, eu faria isso, João. Se a turma lá na frente tiver 100% para jogar, Bruno, Gabriel e Pedro, poria ele sim, faria essa tentativa. Faria sim.
Perfeito. Ô, grande Tetra, além de ter sido um grande jogador, já trabalhou como auxiliar técnico, gerente de futebol, vasta experiência aí no mundo da bola. Ô, Tetra, e essa escalação aqui para domingo contra o Santos, em grande jogo no Maracanã? Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Felipe Luiz. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Falando assim, fica bonito, né, Tetra? Mas você acha que na prática rola isso? Foi o que eu falei no início do meu comentário lá atrás, né? Aproveitando, poderia ser uma opção o Gerson como primeiro volante, desde que seja treinado a recomposição defensiva desses jogadores que são, eu falei, ótimos atacantes, finalizadores, artilheiros maravilhosos. O problema é sem a bola, que o Flamengo sofre muito, né? Muita gente fala dos zagueiros, dos erros, aconteceram erros individuais, mas acho que o sistema todo defensivo do Flamengo, ele é vulnerável. E já começava pela marcação no meio e na frente. Você vê que todos os times, o São Paulo hoje é líder, mas o Igor Gomes volta pelo lado marcando, o Gabriel Sara volta pelo outro lado marcando, aí o Daniel Alves com o Luan no meio estão ali marcando, o próprio Luciano volta e ajuda na marcação, o Breno, todos eles, né? Tem uma compactação do time para marcar. O problema do Flamengo é que esses jogadores, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, o Bruno Henrique, não tem muito essa característica. Agora, bem treinados, organizados, pode conseguir sim fazer. Como eu falei, eu colocaria o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, com a força e a velocidade dele, dá para ele voltar sem a bola e formatar ali o meio-campo nessa linha defensiva, tranquilamente. Quando ataca, ele é o jogador que dá amplitude para o time, e quem pode vir na construção, que tem feito muito isso, é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não é mais o lateral de ultrapassagem, de chegar no fundo com velocidade. Mas ele, quando o Flamengo constrói o jogo, ele vem ao lado do Gerson tranquilamente fazer essa função, como um segundo homem aí, e aí libera o Arrascaeta com o Everton Ribeiro para serem os meios mais ofensivos. E aí você tem Pedro e o Gabigol na frente. O Flamengo do Jorge Jesus, né? Eu não via ele num 4-4-2, não. Eu via ele num 4-1-3-2. Né? Para mim, jogava o Arão de primeiro volante, uma linha de 3 com Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta, e Bruno Henrique e Gabigol juntos como atacante. E era uma força muito grande daquele time do Jorge Jesus, que eles marcavam logo na perda da bola, no ataque. Pressionavam, abafavam o adversário no campo ofensivo. E isso já dava um alívio muito grande para a defesa. Perderam isso, essa intensidade. Perdeu essa intensidade com a saída do Jorge Jesus. Quem sabe o Rogério Ceni, que gosta e elogia muito o sistema do Jorge Jesus, ele com esse tempo de treinamento consiga dar isso. Pedro e Gabigol já pressionem ali, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Arrascaeta e o próprio Everton Ribeiro pela direita, e por trás deles o Gerson. Né? Aí tem essa linha de 4 que você já citou aí, que é boa, fica mais conservador ali, não sai tanto, né? Apesar que o Isla se aproxima, chega ali como apoio, mas é importante os jogadores terem a consciência de que sem a bola todos têm que dar uma ajuda. Aí pode dar certo. É isso aí. Lembrando que o Gustavo Henrique não poderá jogar no domingo porque ele foi expulso contra o Botafogo. O Wilson Júnior está dizendo aqui, bota o Diego no lugar do Arão e vamos para o jogo. Opinião do Wilson Júnior na hashtag Expediente Futebol. O Serafim Janderson pergunta, e a situação do Diego Alves? Indefinida. Tem contrato até 31 de dezembro, mas ainda não chegou a um acordo com o Flamengo. Então, por enquanto, contrato até agora, daqui a algumas semanas, e depois ficará livre, é o que podemos informar. Até aqui não tem acordo entre Diego Alves e Flamengo. Mas, galera, é o seguinte, hein? Agora vamos entrar com tudo na Libertadores.